Estava ali atrás e sendo muito tocado pelo Senhor. Me veio algo da parte de Deus. Creio que é o Espírito Santo, porque quem nos leva a Cristo é o Espírito, que falava ao meu coração que Deus pronunciou a palavra para criar todas as coisas. Da boca do Pai saiu o comando que trouxe à existência todas as coisas. A palavra é Cristo. E para restaurar o que se perdeu, Deus enviou a palavra. Não apenas pronunciada, mas ela veio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Cristo veio, a palavra veio, cheio de graça e de verdade. E que bom que a palavra continua. Não apenas pronunciada, não apenas entre nós, mas agora dentro de nós, através do Espírito Santo. Você tem o Espírito de Deus, você pertence a Deus. Você pode dizer isso para quem está perto de você, a palavra está em ti. O Verbo habita em você e continua trabalhando em sua vida. Aleluia! Glória a Deus por Jesus Cristo, pelo nosso Senhor. Meus irmãos, essa manhã eu quero me concentrar no assunto, com ênfase no discipulado. Você concorda que o músico precisa ser discipulado? Eu também concordo, porque sou um músico discipulado ainda até hoje. Disse que, acho que falei para os irmãos, sempre falo isso, não falei, vou dizer, tenho 21 anos de casado, se Deus quiser chego lá, Cristi. Já estamos contando também com as nossas bodas. Esse ano nós completamos 22 anos de casado, eu e Selma. E é muito interessante que, com esta contagem do nosso matrimônio, do nosso casamento, também contamos os anos em que somos acompanhados, discipulados pelo Asaf Borba, pelo Ion Gottfriedson, meus dois pais. Às vezes eu brinco dizendo, eu sou tão terrível que eu preciso de dois. Um mineiro, o Asaf mineiro, que mora em Porto Alegre, o outro sueco, há muito tempo aqui no Brasil, também mora em Porto Alegre, e os conheci com uma semana de casado, pura graça de Deus, pura misericórdia do Senhor. Me casei com Selma e depois de uma semana, mais ou menos, eu fui para Porto Alegre para produzir o disco do Cláudio Claro, um irmão que mora no Rio de Janeiro, seu disco Reis e Sacerdotes, eu e mais alguns irmãos, e fiquei conhecendo o Asaf, que nos intervalos das gravações começou a falar sobre o propósito de Deus, sobre o reino de Deus, e entrou com muita força no meu coração. Eu que era apenas um músico, com uma ênfase musical muito grande. Meu instrumento é o contrabaixo e vivi com muita intensidade esse instrumento, com muita dedicação, tocando muito, gravando banda instrumental e tantas coisas, festivais, cursos e estudo. Mas Deus me revelou algo melhor, que é Cristo. Não aquele Cristo, né, que nós conhecemos assim, apenas de ouvir falar e da experiência de outras pessoas, mas aquele Cristo, como disse a avó, quer se relacionar conosco, quer comunhão conosco. É muito gostoso saber que Ele deseja, Ele valoriza a intimidade conosco. Às vezes nós pensamos que é uma iniciativa nossa. Tipo, eu busco a Deus, eu quero Deus, eu tenho sede por Deus. Eu valorizo a Deus, mas é muito mais gostoso você saber que Ele, sendo o Todo-Poderoso,
suficiente em si mesmo. Ele deseja comunhão conosco. Ele valoriza a comunhão conosco. Às vezes eu fico pensando, eu sou um vermezinho. Se você for parar para pensar no que você representa diante dessa imensidão da criação de Deus, do universo. Quando eu penso nisso, eu falo, eu sou menos que um grão de areia. Mas ele olha esse grão de areia e diz, eu te amo. E eu te criei para mim. Aleluia. Efésios 1, 4, 5 diz que em amor ele nos predestinou para ele. Você foi predestinado para ele. Criado para ele. Por meio de Jesus Cristo, para a adoção de filho, você pertence ao Pai. Ele valoriza isso. Isso me faz sentir importante. Nós somos importantes. Importantes para Deus. Podemos não ser para os homens, para as pessoas, para este mundo, mas para Deus somos muito importantes. Aquela declaração que Deus fez sobre Jesus em seu batismo, tu és meu filho amado, que me dá muita alegria, em quem me comprazo. É o mesmo que o Pai fala para você também, para mim e para nós. Somos filhos amados de Deus. Então foi maravilhoso e isso tem se estendido por 21 anos. Nós cooperamos com o Senhor na igreja em São Vicente, pastoreando também com outros pastores juntos. Mas mesmo assim ainda somos discipulados. Graças a Deus. Graças ao Pai. E creio que assim seremos por toda a nossa vida. Porque discipulado é uma construção. Discipulado, eu estava pensando ali atrás, e até com base bíblica, conforme aquilo que Paulo fala a Tito, discipulado é uma reeducação. Estamos sendo reeducados por causa da nossa independência, da vida que vivemos nesse mundo, afastados de Deus, nós ficamos mal educados. E agora que, através de Cristo, fomos reconciliados com o Pai, a paz foi feita e agora podemos viver novamente com Ele, na comunhão com Ele, estamos sendo reeducados, aprendendo boas maneiras para viver novamente com o Pai em sua companhia. Discipulado. Discipulado é um trabalho artesanal. Fiquei muito impressionado vendo um programa de televisão, uma matéria sobre a construção daquele carro Ferrari. Quem conhece a Ferrari? É o sonho de muita gente nesse mundo. Só que é um sonho para poucos. Não são muitos que dispõem de 2 milhões para dar em um carro. O que valoriza tanto um carro como esse? A qualidade. E o trabalho, na verdade, dedicado à construção, ao desenvolvimento, à tecnologia voltada para aquele carro, que tem, inclusive, uma pintura que é medida. Eles medem a pintura. Existem partes daquele carro que não são feitas por máquinas, e sim por mãos, artesanalmente. Detalhes, couro, madeira, e tudo passa por um rigoroso processo de avaliação, de supervisão. Se não for aprovado, volta de novo para ser refeito, quantas vezes forem necessárias. Não é à toa que tem esse valor. Discipulado é um trabalho artesanal.
Diga para o seu irmão, Deus está amorosamente trabalhando em sua vida, construindo a sua vida, moldando a sua vida, aleluia, dando forma à sua vida. Cada vez que a Cristi abre a boca, ela fala uma coisa preciosa que nos edifica. E estava vendo ela comentar aqui no início sobre o projeto de Deus, sobre a vida de Cristo e a semelhança com Jesus. Jesus é o padrão de qualidade e nós estamos sendo trabalhados para nos parecermos com Jesus. Deus está querendo, na verdade, está trabalhando para que eu e você sejamos semelhantes a Cristo. Por isso, esse padrão de qualidade, por isso esse trabalho tão intenso, tão dedicado às nossas vidas. Deus quer que sejamos completos e perfeitos, como é completo e perfeito seu Filho, Jesus. Amém? Você aguenta? Amém? Então vamos lá. Eu vou tentar fazer um resumo. Eu creio que dá até para nós termos um intervalo. Temos um bom tempo. E quero abrir também para perguntas e respostas. Não quero apenas ficar aqui falando. Acho que você vai poder também perguntar alguma coisa. Se eu não souber responder, eu passo para a Cristi responde para você. E tudo que nós vamos compartilhar, na verdade, é um resumo desse livro. Eu trouxe esse livro, se você quiser adquirir, está à disposição. É um livro que nós escrevemos muito simples e que é um resumo desses 21 anos de discipulado, das coisas que nós temos recebido, dos princípios que têm, de fato, regido a nossa vida, família, ministério. Nós demos o título de Princípios Absolutos para a Vida de um Músico Cristão. São 10 princípios, né? Que nós cremos que são absolutos, indispensáveis para a vida daqueles que querem servir ao Senhor. Ao ler, você vai ver que não é apenas exclusivo para músicos, mas são princípios básicos da fé cristã, da vida de qualquer pessoa que, né, recebeu Jesus, que está no reino de Deus, como nos ministrou graciosamente a Val nesta manhã, uma ênfase tão preciosa, tão gostosa do reino do Senhor. Então eu quero fazer um resumo rápido desses 10 princípios. Vou ler, para que, se você quiser anotar e depois ir organizando as coisas. O primeiro princípio é uma verdadeira experiência de conversão a Deus. Verdadeira experiência de conversão a Deus. Segundo princípio, viver segundo o propósito de Deus. Terceiro princípio, compromisso com a igreja, corpo de Cristo. Quarto, viver sob a proteção das autoridades instituídas por Deus. Quinto princípio, aqui é um discipulado para escrever rápido. Brincadeira. O 4 é viver sob a proteção das autoridades instituídas por Deus. Quinto, habilidade e capacidade técnica. O 4, o quinto, habilidade e capacidade técnica. Sexto, músico e mestre. Sétimo, cheio do Espírito Santo. 8,
viver e ministrar profeticamente. 9, viver e ministrar profeticamente. 9, um verdadeiro adorador. 10, guardar o coração. O primeiro ponto verdadeira experiência de conversão a Deus. Atos 3:19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Atos 26, verso 18: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus. Meus irmãos, a definição de conversão é mudança. Uma mudança de direção, uma mudança de rumo. Conversão tem a ver com transformação profunda, completa, radical, verdadeira. A conversão é uma mudança de vida operada por Deus. Deus é quem opera essa transformação, é quem opera esta mudança de vida. Eu tenho certeza de que é a mais forte experiência vivida por um ser humano. A pessoa que se converte, nada se compara à radicalidade desta mudança, desta transformação. É a mais forte experiência que um ser humano pode viver. Existem algumas figuras bíblicas que nos ajudam a compreender a profundidade dessa experiência. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus fala com Nicodemos sobre novo nascimento. E diz que é necessário e que ele não deveria ficar admirado no Senhor dizer para ele que é necessário nascer de novo. Você já parou para pensar no que significa nascer de novo? Começar tudo de novo? Esse novo nascimento fala do nascimento do alto, o nascimento de Deus, do Espírito para Deus. Uma coisa muito radical. Durante muitos anos eu fiquei pensando, nascer de novo? Pois é. Não é somente uma figura. Nós precisamos começar a enxergar as Escrituras e a Bíblia não como um livro que traz figuras, mas como um livro que traz princípios, um livro que fala de realidades espirituais. Não é apenas uma figura. Nascer de novo é uma realidade espiritual que deve ser experimentada. É isso mesmo que o Senhor está querendo dizer, é nascer de novo mesmo. Nicodemos ficou impressionado e disse: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, entrar no ventre de sua mãe e tornar a nascer? Jesus foi explicando para ele: você é mestre e não entende essas coisas. São realidades espirituais. Enquanto nós enxergamos apenas como figuras, nós ficamos, sem mergulhar nessas águas, sem experimentar estas coisas maravilhosas. Mas quando nós começamos a compreender que são realidades, aí começamos a entrar numa dimensão onde aquilo começa a fazer parte da nossa vida, começa a mexer conosco, começa de fato a influenciar e determinar as coisas na nossa vida. Fatores de influência na conversão de uma pessoa. São 3 fatores. O primeiro fator é a palavra de Deus. A Nova Tradução
de 1 Pedro 1:23, diz o seguinte: pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal. Nós cremos que a palavra de Deus é o primeiro fator de influência para que uma pessoa se converta. E essa palavra de Deus, aqui nós estamos, na verdade, fazendo um resumo, mas essa palavra de Deus que é esse primeiro fator de influência na conversão de uma pessoa é o Evangelho. Nós ouvimos falar e nos acostumamos até com esse termo, Evangelho, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, o Evangelho. O Evangelho significa mensagem, significa boas notícias. Jesus nos mandou ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Este Evangelho é esta palavra que nos gera novamente, nos regenera, diz, se eu não me engano, a versão revista e atualizada. E este Evangelho, ele traz em seu conteúdo a vida e a obra do Senhor Jesus. E é por ouvir essa mensagem que as pessoas começam a crer. Engraçado que no livro de Romanos 10, o verso 17, Paulo diz o seguinte: como crerão se não há quem pregue? Precisamos pregar para que as pessoas comecem a crer. Mas pregar o quê? Pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? É a mensagem, as boas notícias, as boas novas. Do quê? Da vida e da obra do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. No ano passado nós falamos sobre a vida e obra de Jesus. São 8 pontos para que você possa conhecer Jesus. Porque às vezes a gente conhece Jesus assim, mas não aquilo que eu dizia ontem, é um conhecimento intelectual, né, terceirizado, mas ainda não é a intimidade, a comunhão. Eu conheço a Selma. Sei quem é a Selma. Onde nasceu, quando nasceu. E nós precisamos conhecer Jesus. O Evangelho fala da vida e obra de Jesus, Jesus que é eterno. João 1 diz que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é eterno, Jesus sempre existiu, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, aleluia, aleluia. Antes da criação de tudo, ele já existia como o Verbo com o Pai. Jesus sempre existiu, Jesus é eterno, Jesus se tornou homem. João 1, verso 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia, aleluia. Paulo fala em Filipenses 2 que Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, tornando-se em semelhança de homem, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. O Verbo se fez carne, Jesus se tornou homem. Terceiro, esse Verbo eterno, ser eterno, que se tornou homem, viveu uma vida perfeita, irrepreensível, não cometeu pecado, nem na sua boca se achou dolo, engano, mentira, nada de errado na vida do nosso Senhor Jesus. 1 Pedro 2:22 fala sobre isso, o qual não cometeu pecado. Jesus é santo, foi, é e sempre será, aleluia, aleluia. Quarto, esse ser eterno que se tornou homem, que viveu vida perfeita, irrepreensível, realizou uma obra tremenda, uma obra grandiosa. Os feitos de Jesus, as obras de Jesus, testificaram sobre ele.
Atos 10, verso 38, diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Através do poder do Espírito Santo, Jesus ressuscitou mortos, curou leprosos, deu vista aos cegos, os coxos andaram, os aleijados se levantaram. Coisas tremendas, coisas espantosas, uma obra tremenda e gloriosa foi realizada por Jesus. Jesus andou por toda parte fazendo bem, deixando um rastro de vida, um rastro de restauração, um rastro de libertação, expelia os demônios. Simplesmente com sua presença, quando chegava, os demônios já caíam, saíam, clamando, gritando de suas vítimas. Obra tremenda, obra gloriosa. Esse ser eterno, que se tornou homem, que viveu uma vida perfeita, que realizou uma obra tremenda e gloriosa, ele morreu pelos nossos pecados. O livro de Romanos 5 diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isaías escreveu, capítulo 53, que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, que me faz sentir essa paz que eu sinto hoje, que faz você sentir essa paz que enche o teu coração, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se eu não me engano, segundo aos Coríntios 5, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus recebeu a sentença que estava determinada para nós, assumiu o nosso lugar, entregou sua vida, derramou o seu sangue, morreu por nossos pecados. Aleluia. Aleluia. Ele é aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Mas além de morrer pelos nossos pecados, sexto, Jesus não ficou morto. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Atos 2, 24 diz que ele ressuscitou. Deus ressuscitou seu Filho, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto era impossível fosse ele retido por ela. Como a morte teria domínio sobre o santo de Deus? Aleluia! Aleluia! Deus trouxe a vida, seu Filho, Jesus. Ao terceiro dia, gloriosamente, ele ressurgiu dentre os mortos e está vivo. Jesus está vivo, aleluia! Ele é aquele que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Que ponto nós estamos? 6. Agora é o 7º. Ele ressurgiu dentre os mortos e foi exaltado por Deus o Pai. Em Filipenses 2, na continuidade ali, do verso 9 ao verso 11, diz que Deus o exaltou soberanamente. Atos 2, 36 diz que Jesus, a quem eles haviam crucificado, todos nós, na verdade, tivemos culpa nisso, Deus o fez Senhor. Diga comigo, Jesus é Senhor. Com força, diga, Jesus é Senhor. Diga, Jesus é o Kyrios. Ele é o Senhor absoluto. Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Aleluia! Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Aleluia! Ele é o Senhor. Foi exaltado por Deus o Pai. Não foram os homens ou qualquer outra coisa, o próprio Deus elevou, aleluia, exaltou
seu filho, Jesus, a quem Deus jamais disse, tu és meu filho, assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo, por estrado de teus pés. Jesus ocupa o lugar mais alto do universo, aleluia, está assentado à destra da majestade nas alturas, tem um nome que é superior, que está acima de todo nome, mais excelente do que anjos, do que homens, a pessoa mais importante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E oitavo, aquilo que nós falamos ontem, Jesus voltará. Aleluia. Em Atos 1, após dar as últimas instruções para os seus discípulos, já ressurreto dentre os mortos, Jesus, depois de ressurgir dentre os mortos, passou, se eu não me engano, 40 dias ainda, ali aparecendo aos seus discípulos e falando com eles das coisas concernentes ao reino de Deus. E após dar as últimas instruções, falando coisas maravilhosas como recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus trabalhou ali com seus discípulos e diz que após dar essas instruções, ele começou a subir, sendo elevado à vista deles, e eles olhando, as nuvens encobrindo o Senhor, e dois varões, dois anjos, se dirigiram a eles dizendo: o que vocês estão olhando? Esse Jesus que dentre vós foi assunto recebido no céu, há de vir, do mesmo modo com que o vistes subir. Nós citamos ontem, Mateus 24, 30, onde ele mesmo diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e muita glória. Aleluia, ele vai voltar, amém, meus irmãos? O que foi que nós falamos? O Evangelho. A pessoa começa a crer quando escuta essa mensagem. Que mensagem? Não é qualquer mensagem. Por isso que conversão não é qualquer coisa. Precisamos compreender, como Pedro nos ensina, que é a palavra que nos regenera, que nos gera novamente. Então temos que tomar muito cuidado com a palavra que nós pronunciamos, anunciamos, porque a pessoa vai ser resultado daquilo que ela ouve. Se falarmos sobre a vida e obra de Jesus fielmente, quem é o Senhor Jesus, algo sobrenatural vai começar a acontecer no coração da pessoa. E aí entra em cena o segundo fator de influência na conversão de uma pessoa, que é o Espírito Santo de Deus. João 16, 7, 8 diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando uma pessoa ouve a palavra de Cristo, entra em cena o Espírito Santo de Deus. Ele é o outro fator de influência na conversão de uma pessoa. Sua obra consiste em convencer a pessoa da necessidade de se arrepender de seus pecados e aceitar o perdão de Deus. Jesus disse que ele convencerá. Presta atenção, não é converterá. Convencerá. Você sabe o que significa convencer? Você já discutiu com uma pessoa? E aí você tem razão no que você está argumentando e conversando com a pessoa. Aí a pessoa diz assim: eu aceito. Não, você tem razão, você está certo. Pode ser até que ele não faça, não submeta, mas ele foi convencido. Foi esclarecido. A ficha, como a gente diz, caiu. E aí entra o terceiro fator, que não é somente fator de influência, mas é um fator determinante,
que é a decisão pessoal. Marcos 16:16, Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Crer verdadeiramente vai nos levar, né, a uma atitude. A fé genuína e verdadeira gera frutos. Você lembra do fruto que o próprio João ministrou? Produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Tudo isso é gerado por fé, e tudo isso vem, de fato, com a decisão pessoal. A palavra de Deus anunciada, o Espírito Santo, né, endossando a palavra, ministrando, nos convencendo, e nós decidindo. E Jesus fala, né, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Tem gente que ouve, é até convencido, mas, né, não decide. É importante decidir. Muito abençoado com a ministração da Val. Preciosa, querida. E que música linda, né? Reina em mim. Isso é uma decisão. É uma submissão voluntária e dócil ao reino de Deus. Tirano é Satanás. Amém ou não? Deus é amoroso e espera que nós, decididamente, de forma inteligente, por isso que Jesus ensina em Lucas 14, que se alguém quiser construir uma torre, isso não fala apenas de finanças, isso é o reino de Deus, deve se sentar primeiro e fazer o cálculo. Você se converteu fazendo cálculos? Nós percebemos que existem pessoas que depois de muito tempo de fé, muito tempo de, entre aspas, conversão, ainda não sabe fazer a matemática do reino. E volta e meia é escarnecido porque não tem recursos para continuar a sua obra, para dar continuidade à sua vida. Quem já não ouviu? Você é crente? Desse jeito? Esse é o escarnecer. Porque não tem recursos para construir essa torre. Essa decisão pessoal é uma decisão inteligente, uma decisão consciente. A decisão mais importante que alguém fará em toda a sua vida. Ouve a vida e obra de Jesus, ouve o Espírito Santo, é convencido e agora decide. Não, entendi tudo. Deus me amou de tal maneira que enviou seu Filho. O Filho entregou sua vida. Eu não tenho outro argumento, outra opção a não ser entregar a minha vida agora. Ele morreu por mim, então eu tenho que morrer. Aleluia. Para Ele, por Ele. Você está conseguindo compreender? E tudo isso é calculado. Não tem conversão sem esse cálculo. Ele não reteve nada. Ele não negou nada. Ele veio de forma radical. Poderia não morrer. Quem constrangeria Jesus a morrer? Quem mataria Jesus? Quem teria força suficiente para tirar a vida do Filho de Deus? Em João 10 ele disse: ninguém tira a minha vida. Eu tenho poder para dar e tornar a tomá-la. Eu de mim mesmo a dou. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Ninguém matou Jesus, não. Soldados. Judas, com aquela turba que foi atrás de Jesus no jardim, naquela noite, não. Quando perguntaram quem era ele, e quando ele respondeu, sou eu, eles caíram como mortos. Pilatos não tinha capacidade de julgar Jesus. Não tinha base, condenação nenhuma. Eu fico lendo as Escrituras e vejo
Jesus ajudando até aqueles homens a condenarem ele mesmo, né? Eles não estavam conseguindo, ele não tinha nada. Aí ele diz, eu sou, né? E digo que vocês verão o Filho de Deus sobre as nuvens do céu. Jesus teve que ajudar. Tu o dizes. Eu sou o rei. Senão eles não teriam capacidade de condená-lo. Ele entregou a sua vida. Então tudo isso é calculado, tudo isso é analisado. Se ele entregou sua vida, eu devo entregar minha vida. Se ele morreu, eu tenho que morrer também. Estar pronto para morrer. Se ele deu tudo, ele se esvaziou por completo, eu também devo me esvaziar por completo. E, meus amados irmãos, esses são os fatores de influência na conversão de uma pessoa. Eu estou demorando muito no primeiro ponto, porque não se constrói sobre base ou sobre alicerce frágil. Estava vendo a Cristi dando testemunho sobre seu casamento ontem. E não sei se você percebeu, diversas vezes ela falou sobre a rocha. Construir a casa na rocha. Pode construir na areia. Vai ser complicado, não vai dar certo. Temos que construir na rocha. A base da nossa vida tem que ser uma base firme. Para que a edificação, para que a construção também seja firme e segura. A porta do reino de Deus, Evangelho de João 10, 9, Jesus disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Atos 2, 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Jesus é a porta da salvação. Quando nós falamos sobre porta, nós estamos falando sobre um ponto de transição. Por exemplo, nós entramos por aquela porta de vidro, nós estávamos fora desse salão, e atravessamos aquela porta, passamos por aquela porta, por aquele ponto de transição, para sair de uma realidade para outra, de fora para dentro. Jesus é esse ponto de transição. Jesus é a porta da salvação. Transição de um lugar para o outro, de uma realidade para outra realidade. Pois é, meus amados irmãos, essa experiência, ela é detalhada nesse texto que nós lemos de Atos 2, o verso 38. Porque essa experiência envolve 3 aspectos extremamente profundos e absolutos para a conversão de uma pessoa. Primeiro, arrependimento. Segundo, batismo para a remissão dos pecados. E terceiro, o dom do Espírito Santo. São 2 ordens e um presente. No que diz respeito ao arrependimento, a palavra é imperativa. Arrependei-vos. Você lembra o que Jesus pregava? O que João pregava? Os apóstolos agora pregando, arrependei-vos. No que diz respeito ao batismo, cada um de vós seja batizado. Uma vez nós estávamos pregando o Evangelho, uma pessoa compreendeu, o Espírito Santo convenceu. Aí ela dizia assim, mas eu acho que eu não estou pronto para ser batizado. Aí eu perguntei, mas você compreendeu o arrependimento? Você compreendeu a vida e obra de Jesus? Sim, eu entendi tanto que eu acho que eu não estou pronto. Aí Deus me deu discernimento, eu falei, não é que você não se sente pronto, você está tão convencido que você não quer. Só que o batismo é a primeira prova de obediência. Nós teremos uma carreira de obediência no reino de Deus. Amém ou não? Jesus se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Olha quem nós estamos seguindo. Só que a primeira prova de obediência é o batismo. E aí recebemos o presente, o dom do Espírito Santo. Arrependimento, resumindo, significa o abandono da independência.
Deixo de fazer minha vontade para fazer a vontade de Deus. Eu abro mão da minha vontade. Na mente do ímpio, do pecador, existe um programa estabelecido, um conceito que ele preza muito, que é: vivo para fazer a minha vontade, ou seja, eu faço o que eu quero. Você já analisou isso na sua vida? Quando uma pessoa se converte, na verdade, uma pessoa se arrepende, ela abre mão desse pensamento. Por isso que arrependimento significa metanoia, mudança de mente, mudança de coração, transformação interior. O exterior não muda sem que o interior seja transformado. Vocês estão compreendendo a radicalidade? Por que nós enfatizamos tanto? Acho que nós vamos ficar no primeiro período só nesse primeiro ponto, acho que é bom. Por isso que conversão é uma mudança radical. Não adianta, isso não se manipula. Não tem maquiagem nisso. E maquiagem é uma coisa que vem para, para camuflar. As irmãs, me perdoem, não estou falando de vocês. Vocês são lindas. Eu não sei porque uma filha de Deus se maquia tanto, porque vocês são lindas demais, né? Não tem nada a ver com vocês. Estão falando, do pecador querendo maquiar a sua vida. Não se manipula isso, não. Conversão é mudança mesmo, por causa do arrependimento, dessa mudança de mente. Então, deixo de fazer minha vontade vivo para fazer a vontade de Deus. E este é meu pão, tua vontade. Não é isso que nós cantamos? Feita em mim. Vivo para fazer a vontade de Deus. Este é o arrependimento. Resumindo, é o abandono da independência. Você lembra o que Jesus dizia? Faço somente o que lhe agrada. Minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Me convém cuidar dos negócios do meu Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, mas, aleluia, aleluia. Irmãos, isso é arrependimento. Abandono da independência. Que coisa profunda. O batismo, essa primeira prova de obediência. Se eu não faço mais a minha vontade, então, e ele diz, quem crer e for batizado, os apóstolos estão dizendo, cada um de vós seja batizado, eu devo ser batizado. É outra realidade espiritual, onde os meus pecados são lavados, onde literalmente eu morro para o diabo. Você já percebeu como é desafiador levar uma pessoa ao batismo? Às vezes no dia do batismo de uma pessoa, fura pneu, briga com a mulher, né? Acidentes acontecem, porque quando a pessoa desce as águas, Satanás perdeu aquela vida, aleluia. Ela morre, e não somente morre para o diabo, para o mundo, para o pecado, ela ressuscita para uma nova vida, uma vida de comunhão para Deus, amém, meus irmãos? Comunhão com Deus, mortos para o pecado e vivos para Deus. Perdemos os sentidos, né? Perdemos aquela resposta automática que tínhamos para esse sistema, para esse mundo, para o pecado. Porque existem pessoas que o pecado mexe com ele, né? Morre para isso. Mas agora ressuscita para uma nova vida. Se considera, como Paulo fala em Romanos 6, morto para o pecado e vivo para Deus, em Cristo Jesus. Quem é batizado em Cristo é revestido de Cristo. Gálatas 3:27, você se sente revestido? Todo o nosso corpo é revestido pela nossa pele, não é isso?
Quem é batizado é envolvido por Jesus, é mergulhado em Cristo. Na verdade, tem Cristo por fora e por dentro. Amém? É Cristo quem vive agora em nós. E o dom do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo comunica a presença e comunica o poder de Deus naquele que se converte. O Espírito Santo agora assume o controle da vida do novo convertido e capacita o novo convertido a fazer a vontade de Deus. Ninguém consegue por si mesmo fazer a vontade do Senhor, não, sabia? Nós precisamos de uma forcinha. E essa força, que não é uma forcinha, é toda a força. Nós temos a força mesmo, viu, irmãos? Isso era o slogan, acho que de um herói, não é isso? Eu tenho a força. Nós temos a força. Porque a força é a presença e o poder de Deus, através do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Diga comigo, eu tenho a força. Aleluia, a força é Deus. Deus é a força. Quem não tem Deus não tem força nenhuma. E o interessante é que nós continuamos sem força nenhuma, porque a nossa força é Ele em nós. Amém, meus irmãos? E isso é comunicado através do Espírito Santo, da presença e do poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós vamos parar por aqui e dar um intervalinho, né? Porque esse é o primeiro dos 9 pontos. Eu creio que os outros são bem rapidinho. E se não der tempo para os outros, não tem problema, porque se esse primeiro for bem feito, né? Tá tudo certo. Você conseguiu compreender? Anota se tiver alguma pergunta, mas o primeiro princípio absoluto para a vida de um músico cristão é ser verdadeiramente convertido. Se não for convertido, pergunta para quem está do seu lado, você se converteu mesmo? Ou se convenceu? Sobre a base da conversão, que foi o primeiro ponto, eu vou dar uma corrida nos outros 9. Geralmente a gente leva mais tempo mesmo no primeiro ponto, porque ele é o mais importante. Tem um irmão que diz o seguinte: nós precisamos ser bem nascidos. Você já percebeu que a criança que nasce bem, ela se desenvolve bem? Ela nasceu perfeita, né? Se ela está bem, ela vai se desenvolver, ela vai responder, ela vai, na verdade, crescer de uma forma saudável. E a ênfase do que nós estamos falando é justamente discipulado. Aí você já percebeu que às vezes você tenta discipular uma pessoa e não consegue? Ela não nasceu bem. Se ela nascer bem, ela vai se desenvolver bem. Se ela não nascer bem, ela vai ter que nascer de novo para dar certo. Senão não vai dar certo nunca. O segundo ponto fala sobre viver segundo o propósito de Deus. Romanos 8, 28 e 29 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Viver segundo o propósito de Deus. O propósito de Deus é ter uma família, com filhos, muitos filhos semelhantes a Jesus, para a sua glória. Por isso que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus
os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus quer uma família, quer muitos filhos semelhantes a Jesus. Você vai lendo Efésios 1, que é outro texto que serve como base para isso. Você vai vendo Paulo dizendo que o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Você vê que é um propósito eterno, antes da fundação do mundo. Você vai, segundo a Timóteo 1, Paulo fala, antes dos tempos eternos, conforme sua determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Né? Então, na verdade, o propósito eterno de Deus é ter uma família. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, irrepreensíveis, perante Ele, e em amor nos predestinou para filhos, ou para Ele, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, Deus sempre quis ter uma família. Família fala de unidade. Muitos filhos fala de quantidade. Você já percebeu na ênfase de Deus para Adão? Enchei a terra. Você lembra da ênfase de Deus para Noé? Enchei a terra. A ênfase de Deus para Abraão? Uma descendência que se multiplicasse. E através de Jesus, a mesma coisa. Muitos filhos. Hebreus 2:10 diz que Ele é quem trouxe muitos filhos à glória. Tá? Semelhantes a Jesus fala da qualidade. Para a glória de Deus é a finalidade de todas as coisas. Você vai lendo o contexto de Efésios 1, você diversas vezes encontra a seguinte afirmação: segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça. Amém, meus irmãos? A fim de existirmos para louvor da sua glória. Nós existimos para a glória de Deus, para a satisfação de Deus. Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a Ele eternamente. Amém. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todos os séculos, para todos sempre. Amém. Tudo para a glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então, uma família, essas três características, qualidade, unidade e quantidade. Uma família de filhos semelhantes a Jesus. Em que Deus quer que sejamos semelhantes a Jesus? Na mansidão, na humildade. Quem é manso e humilde, diga amém. Ser manso e, mais especificamente, humilde é complicado para músico. É ou não é? Música é complicado. Humildade. Pergunta para quem está do seu lado: você é humilde? A resposta já vai denunciar. Qual foi a resposta? Pergunta para mim se eu sou humilde. Não. Humilde é Cristo em mim. Ai de mim sem Cristo. Então, se alguém respondeu, sou, já desconfia desse aí. Semelhante a Jesus na mansidão, na humildade, no serviço, no amor, no perdão, na pregação do Evangelho, na santidade. Deus quer que todos nós andemos como Jesus andou. Esse é o propósito de Deus. Viver segundo o propósito de Deus é isso aí. Então, por que nós nos convertemos? Tem gente que pensa que se converteu, que recebeu Jesus para sentar no banco da igreja, frequentar os cultos e por aí vai. Não. Lembra da porta que eu falei? Hein? A porta do reino, ponto de transição de uma realidade para outra, de uma vida para outra.
Nós agora entramos no reino de Deus. Passamos pela porta do reino e entramos no reino de Deus. No reino de Deus, vocês lembram que eu usei o termo? Somos reeducados. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor. Cada vez mais mansos, cada vez mais... O irmão riu ali. Mansidão, cada vez mais humildes, cada vez mais servos, cada vez mais amorosos, cada vez mais proclamadores do Evangelho. Uma coisa terrível entre os músicos. Músicos, não digo vocês já são uma classe, estão num nível especial. Mas a maioria dos músicos não prega o Evangelho, não. Meu ministério é tocar, meu ministério é cantar, meu ministério é ministrar. Você não prega o Evangelho? Jesus pregava o Evangelho. Jesus nos ordenou pregar o Evangelho. É uma ordem. Paulo dizia, ai de mim, se eu não pregar. Você não prega. Nunca falou de Jesus para ninguém. Na família de Deus, todos são iguais a Jesus. Estão sendo, na verdade, trabalhados para se tornar semelhantes a Jesus. Tem que pregar o Evangelho. Santos como Jesus. Então, viver segundo o propósito de Deus é ter esse alvo, né? É muito triste. Uma vez ouvi um irmão dizer o seguinte: quem não sabe para onde ir, está perdido antes de sair. Uma bela coisa nós nos convertemos, tá? Uma mudança. Nós afirmamos que conversão é mudança de direção, tá? Mas toda direção tem um alvo, tem um objetivo. Você tem que saber onde deve chegar. E é justamente aqui que entra esse segundo ponto. Qual é o alvo de Deus? Paulo dizia, prossigo para o alvo. Filipenses 3, não é isso? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quanto a mim, não julgo ter alcançado, né? Não sou perfeito, ele dizia, mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que ficam para trás e prossigo para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Cristo. Por isso que a Bíblia diz, olhando firmemente, Hebreus 12, para o autor e consumador da fé, Jesus, aleluia. Mirando Jesus, admirando Jesus, com o rosto desvendado, refletindo como espelho a glória do Senhor, e sendo transformado de glória em glória, olhando para Jesus. Como os discípulos no Monte da Transfiguração, Mateus 17, erguendo os olhos, a ninguém viram, senão unicamente Jesus. Olharam para Ele e foram iluminados. Nesse contemplar de Cristo, dessa intimidade com Jesus, do mirar Jesus, do admirar Jesus, do manter o foco em Cristo, nós somos transformados, nós damos passos, nós progredimos. Você vai lendo os evangelhos, vai meditando na vida e na obra de Jesus, vai vendo como Jesus viveu, como Jesus procedeu, você fica impressionado. E aí o Espírito Santo brota no teu coração o desejo, eu quero ser igual a Ele. Quero andar como Ele andou. Nós nos convertemos para isso, irmão. Para ser igual a Jesus. Para ser transformado diariamente, continuamente, à semelhança de Jesus. Quem é casado aqui, levanta a mão. Os maridos que levantaram a mão, você tem que viver de uma forma que a tua esposa olhe para você e diga, eu casei com Jesus. E você, esposa, teu marido deve olhar para você e falar, eu estou casado com Jesus. Ela é semelhante a Jesus.
Aí o pai olhar para o filho, quem é filho aqui, que vive com o pai ainda, com mãe? Teu pai e tua mãe olhar para você e dizer assim: eu gerei Jesus. É ou não é? Não vamos parar muito aqui, não. É só importante, antes da gente passar para o terceiro ponto, nós compreendermos que esse segundo ponto aqui, do viver segundo o propósito de Deus, é o que traz com muita força a ênfase do ser e do fazer discípulos. Porque a nova tradução de Mateus 28, que nós chamamos de grande comissão, diz o seguinte: Jesus chegou para os discípulos e lhes disse: vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Ou, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Mateus 28 você vê o resumão disso tudo que nós já falamos aqui. Porque quando Jesus diz assim: façam com que sejam meus seguidores, qual o objetivo de uma pessoa que segue a outra? Ser igual. Propósito. Deus quer uma família de filhos semelhantes a... E como ser semelhante a Jesus? Só sendo seguidor dele, só sendo discípulo dele, seguindo os passos. Paulo dizia: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E agora é muito mais do que olhar de longe a Cristo, é estar em Cristo, viver por meio de Cristo, na comunhão com Jesus. É Cristo em nós, nós em Cristo. Por isso que em João 15 ele vai dizendo: permanecer em mim, eu permanecerei em vocês. A vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, nem vós podeis dar se não estiverdes em mim. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E não é só fruto de vidas, fruto de um caráter transformado. Fruto do Espírito é amor, paz, não é isso? Alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Faltou um aí, não faltou? Temperança, né? Então, frutos de arrependimento, né? Frutificando em toda boa obra, Colossenses fala sobre isso. Então são frutos de justiça, toda uma vida de frutificação, na verdade, porque Cristo está em nós. E é justamente isso, assim, para a gente resumir um pouquinho mais, o discipulado é o caminho do reino. Quando falamos de conversão, falamos de mudança de direção, falamos sobre a porta do reino, o ponto de transição. Então, o reino de Deus, resumindo para você compreender, tem porta, caminho e alvo. Diga comigo: porta, caminho e alvo. A porta é essa experiência do novo nascimento. Jesus diz: quem entrar por mim será salvo. A porta, já explicamos: arrependimento, revestimento de Cristo através do batismo e o dom do Espírito Santo. Aí o caminho do reino. Jesus disse: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Temos que progredir em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, né? Aí eu usei essas figuras de Hebreus 12, como ele diz, né? Correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, tudo que nos dá a ideia de um progresso, de passos dados. Colossenses 2, se eu não me engano, Paulo fala sobre andar nele. Temos que andar em Jesus. É Colossenses 2 ou Filipenses 2? Deixa eu ver aqui para não dar um endereço errado para você. É Colossenses mesmo. 2:4 assim.
Não, 6. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor. Quem recebeu a Cristo Jesus, o Senhor? Diga amém. Amém. Mas tem outra coisa aqui. Andai nele. E esse caminho do reino justamente é esse discipulado que vai nos reeducando. Por que reeducando? Para que sejamos mansos, humildes, servos. Você está sendo treinado nessas coisas? Inspirado por Jesus e sendo trabalhado? Amém ou não? Quem é solteiro aqui, que vive com o pai e com a mãe? De novo? Você lava a louça em casa? Tira os lixos de casa? O lixo do banheiro? E ainda cantando: reina em mim com o teu poder sobre a escuridão. Aí cai aquele papel no chão, né? O papel que voa do saco. Sempre, quando a gente está limpando o banheiro, um papel sai do saco. Tu és o Senhor. Eu tinha nojo de lixo de cozinha. Aquele resto de alimento. Sabe quando cai na pia? Aí a pia entope, transborda, fica aquela comida. Comida é uma delícia no prato, organizadinha, cheirosa. Mas depois que passa disso... E não adianta. E eu às vezes pegava a colher para tirar. Aí eu vi que tem alguns restos que só com a mão. Vem reinar em mim, Senhor. Nós fazemos ideia de serviço. Servir é isso aí. Tua mãe e teu pai vai olhar e falar: não é ele, é Cristo. Não é ela, é Cristo. Você arruma a cama quando acorda? Arruma o teu quarto? Arruma a casa? Pois é. Nós determinamos o que é santo no serviço. Só que serviço é serviço, realizado por um servo. E o sinônimo de servo é escravo. O escravo não escolhe o que faz. Ele é pau para toda obra. Precisamos ou não ser reeducados? Isso é discipulado. E é assim que vivemos segundo o propósito de Deus. Terceiro, você pode ver com mais calma no livro. Compromisso com a igreja, o corpo de Cristo. A coisa mais séria que tem neste mundo e mais preciosa é a igreja. E nós precisamos ver isso. Existem, como eu disse, figuras, mas eu não vou usar o termo figura, realidades espirituais sobre a igreja que nós precisamos compreender. Por exemplo, a igreja é o corpo de Cristo. Você tem um corpo e você sabe a importância do corpo. Quem comanda o corpo é a cabeça. Dela vêm os estímulos, a direção, as decisões. O comando flui do cabeça. Cristo é o cabeça do corpo. O corpo é uma diversidade de membros, em total, em plena unidade. Membros diferentes, conectados, intimamente e fortemente ligados uns aos outros, e agindo harmoniosamente, não em função de si mesmo, mas em função de todo o... É profundo. Numa leitura assim você não vai entender, você tem que ler e meditar. Corpo. A igreja é o corpo. Não tem nada descartável no corpo. Tem alguns membros estranhos. Mas deixa ele lá. Não é? Na menor possibilidade de você perder aquele membrozinho, você fala: opa, não. Ele tem que estar no
corpo. E às vezes você olha para a igreja, existem pessoas assim que você fala, esse membrozinho, não diga membrozinho, diga, este membrozinho é do corpo. Eu preciso dele. Ele precisa de mim. Nós somos membros uns dos outros. Aleluia. Nós precisamos uns dos outros. Seja quem for na igreja. A igreja também traz a realidade de família de Deus. Família. Jesus nos ensinou a orar, Pai Nosso. Ele não é apenas o meu, Ele é o nosso Pai. Nós somos irmãos. Alguns de vocês eu nunca vi na minha vida, mas parece que eu nasci com vocês. A gente se cumprimenta, olho para vocês, nos abraçamos, ósculo, foto juntos, seja o que for, sentados para almoçar, para jantar, e eu me sinto à vontade. Eu sei que você também não me olha como um artista, como um pastor, um ministro. Você me vê como seu irmão. Porque é isso que nós somos. Nós somos iguais. Somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos de sangue. O sangue de Cristo, aleluia, nos une. E é Ele que flui. Nele está o nosso DNA, o nosso código genético. Nós somos genuínos filhos do Deus vivo, aleluia. Membros da família de Deus. Não somos mais estrangeiros, nem peregrinos, mas somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus, aleluia. Você é meu irmão. Pode dizer para quem está perto de você, você é meu irmão, aleluia. Você é minha irmã. Dá um abraço no teu irmão. Dá um beijo no teu irmão. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, você é meu irmão, é isso mesmo. E esse aqui é meu irmão gêmeo, vem cá. Aqui, ó. Vê como nós somos parecidos. A mesma cor. Aleluia. Aleluia, nós somos irmãos. Meu irmão. Glória a Deus. E outras realidades, a igreja é a nação santa de Deus. Nos orgulhamos de ser brasileiros, os americanos se orgulham de ser americanos. Mas a grande realidade é que todos aqueles que são de Cristo são cidadãos do reino. Aleluia. Pertencem ao reino de Deus. São cidadãos desta nação celestial. Nós somos um reino de sacerdotes, onde não existe mais, os que ministram, os que não ministram. Todos nós temos acesso a Deus, e de Deus podemos ministrar aos homens, aleluia. Não há mais aquela divisão. Você pode orar, você pode ministrar, você pode abençoar, porque você é sacerdócio real. Aleluia, através de Jesus você foi feito sacerdote do Deus vivo. Então, muitas realidades no que diz respeito à igreja, e por causa disso nós precisamos ter compromisso com a igreja, irmãos? Se você abrir mão da igreja, se você desonrar a igreja é a noiva de Cristo. Se você não levar a igreja a sério, vai ser muito triste, porque você vai estar trabalhando contra a menina dos olhos do Senhor. Você vai estar abrindo mão de um recurso tremendo que Deus nos deu para proteção, para ânimo, para encorajamento. Eu choro, eu sinto dores,
Eu tenho medo às vezes, mas quando eu estou junto com os meus irmãos, eu me sinto protegido, eu me sinto guardado, eu me sinto animado, encorajado. Aleluia, eu recebo profecia, eu recebo palavra de ânimo, palavra de consolo. Quando eu choro, quando eu sinto alguma coisa, um irmão me abraça e me traz algo da parte de Deus. Eu amo a igreja. Aleluia. Você ama a igreja? Coisa maravilhosa a igreja. Coisa linda. Quarto ponto, viver sob a proteção das autoridades instituídas por Deus. A palavra de Deus nos ordena a viver debaixo de autoridades. Romanos 13. Não há autoridade que não proceda de Deus, e toda autoridade que há foi instituída pelo Senhor. A autoridade, ela é delegada por Deus com o objetivo de proteger, com o objetivo de guardar, de prosperar a nossa vida. Não existe prosperidade em gente que vive fora de autoridade, não, sabia disso? Temos que aprender a nos submeter, pai, mãe, patrão. Quem aqui trabalha? Você tem um patrão? Levanta as suas mãos e diga: glória a Deus pelo meu patrão. A Cristi é uma autoridade aqui na escola. Deus tem delegado autoridade sobre ela. Você se submete? Existe bênção na submissão. Você tem um pastor? Volte. Aê, agora já, né? Porque é famosa a intriga e a contenda que existe entre músicos e pastores. Mas, obviamente, aqui não tem ninguém assim. Aqui todo mundo é submisso. Amém? Só canta o que o pastor quer. O que é mais santo? Não sei porque eu vou dizer isso. Você dizer: eu vou cantar isso porque eu recebi uma revelação de Deus. Ou se o seu pastor disser: canta essa música. Diferente da revelação que você recebeu, com qual das duas coisas você vai ficar? Pergunta forte, hein? Então vocês vão fazer pergunta para mim, e eu sei que vai vir umas cabeludas, então já estou fazendo agora para você também. Não há nada mais santo do que se submeter à autoridade. Amém ou não? Amém. Pilatos, sanguinário, injusto, pecador, disse para Jesus: você não sabe que eu tenho autoridade para te mandar prender ou matar ou te soltar? Jesus, como uma ovelha dócil, disse: nenhuma autoridade tu terias sobre mim, se do alto não te fosse concedida. Que coisa incrível! Que coisa incrível! Que humildade! Que mansidão! Foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Vamos voltar para cá. Começa a falar em Jesus, a gente vai. Bom, resumindo, tem que se submeter à autoridade. Quinto, habilidade e capacidade técnica. É bem-vindo e é importante
para quem trabalha com artes no geral, música, teatro, dança, seja o que for. Você tem que ser habilidoso e ser capaz tecnicamente. Eu quero ler só os textos que tem aqui, aí você já vai entender, porque eles já falam por si só. Em Êxodo 4, diz: Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Até Deus. Arão fala fluentemente. Porque Moisés estava meio inseguro. Tudo bem, então vai Arão, porque Arão fala fluentemente. Êxodo 31, disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Habilidade. 1 Samuel 16, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele adedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Eu conheço o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. 3 vezes, sabe tocar. Primeiro Crônicas 15, 22, que Ananias, chefe dos levitas, músico, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito, entendido nisso. Bom, chega. Tem outros textos, mas já deu para entender que a habilidade e capacidade técnica são importantes. São ou não são? O conhecimento, o domínio, os dons e talentos, e também a diligência no aperfeiçoamento técnico. Porque tem gente que diz assim: eu tenho dom. De fato, o dom é uma capacidade sobrenatural, uma habilidade natural, como a gente diz. Às vezes a gente fala assim: essa pessoa nasceu para fazer aquilo, nasceu para jogar bola, toca o instrumento de uma forma incrível, ele nasceu para isso. Isso vem de Deus. Mas não libera a pessoa do aperfeiçoamento, da dedicação, da diligência também em estudar, em se aperfeiçoar. É muito importante. Eu tenho visto na igreja que tem gente que diz assim: ele ama tocar, ama cantar, ama fazer as coisas, mas não estuda, não se dedica. Músicos da hora do vamos ver, Na hora do culto, vai lá e pega e faz o que ele... É incrível. É incrível ou não é? É incrível. Vejo muita gente na igreja que gosta de tocar, mas não gosta de estudar. Esse é o ponto 5. O 6, músico e mestre. Nesse ponto, resumindo, a gente fala da importância de se transmitir o conhecimento. Porque o que é um mestre? Mestre é aquele que é capacitado para fazer, mas também para ensinar. E uma das deficiências da igreja, que a gente encontra na igreja, são pessoas capazes de transmitir o conhecimento, de repassar o conhecimento, de auxiliar outras pessoas, de formar outras pessoas musicalmente também.
Tem gente que quer se perpetuar, né? De cadeira cativa. Esse violão é meu, ninguém mexe, só eu canto e ministro. Você não forma outras pessoas. Deus abençoe tua vida, Cristi. Essa iniciativa da escola há 10 anos, transmitindo conhecimento, né? Formando